Olá, boa noite. Boa noite para você. Dengue, zika e chikungunya. Esses eram os vilões até pouco tempo, quando ainda não tínhamos a pandemia da Covid-19 como protagonista no sistema público de saúde aqui no Brasil. Entretanto, no país que ultrapassou 500 mil mortes pelo coronavírus, a falta de atenção com o mosquito Aedes aegypti fez com que os casos no Brasil aumentassem desde 2019. E esse dado assusta, chama a atenção e principalmente mobiliza os agentes de combate a essas doenças. Portanto, estamos hoje ao vivo com a médica infectologista da DASA, Lígia Pierrotti. Tudo bem, Lígia? Obrigada pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Para a gente começar falando a respeito dessas doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti, tivemos algumas reduções, o que chamou a atenção em algumas partes do país. Mas, curiosamente, a cidade de São Paulo, como outras cidades também, tiveram aumento expressivo de casos. A pandemia da Covid-19 e o isolamento social foram fatores que disseminaram e também deram a tônica para esses casos de doenças como dengue, zika e chikungunya aqui dentro do território nacional, Lígia? Provavelmente o que ocorreu durante a pandemia de Covid, que a gente está vivendo aí desde fevereiro do ano passado, foi inicialmente um isolamento, um cuidado, uma menor exposição aos mosquitos, né, que transmitem essas doenças. Por outro lado, também a gente fica preocupado se houve um pouco de subnotificação e de atraso em notificação, uma vez que toda a vigilância, né, estava aí empenhada no combate à Covid e outras doenças acabaram ficando em segundo plano. E também o fato de que algumas pessoas podem ter tido quadro leve, sintomático, mais leve, e evitaram o acesso ao cuidado de saúde pela situação da Covid. Então, alguns fatores, sim, contribuíram para a queda dos números iniciais, mas, infelizmente, o que a gente está vendo hoje, né, o ressurgimento dessas doenças. Doutora, regionalizando um pouco, eu trago aqui alguns números da nossa região. Em Taubaté, por exemplo, nos 4 primeiros meses de 2020 foram 4 mortes e este ano já não houve registro de nenhum óbito. Em abril do ano passado foram 346 casos, em abril deste ano só 38 casos de dengue. Essa variação, doutora, de um ano para o outro, é normal? Acontece mesmo relacionada aos casos de dengue? Sim, a gente tem essa variação, dengue é uma doença aí que é bem comum para a gente já tem muito tempo e os números totais de casos notificados no país variam muito de um ano para ano. A gente tem anos muito dramáticos, né, em 2009, 2015, com mais de 1 milhão de casos, 1,5 milhão de casos, e outros anos com números muito reduzidos. Isso é o que a gente espera mesmo, até porque a gente, enfim, vive políticas de reforço das medidas de prevenção, de exposição ao mosquito, reduz os casos. No outro ano a gente tem mais chuvas, mais condições propícias, menos investimentos de prevenção, e aí aumenta o número de casos. Isso é o que a gente vem assistindo nas últimas décadas. Doutora Lígia, é fato que hoje o Ministério da Saúde volta as atenções para a Covid-19, né, para ações de combate, principalmente a pandemia, como isolamento social e também outras ações restritivas. Para a gente pensar em relação a dengue, zika e chikungunya, recentemente o Imperial College e também o Ministério da Saúde, eles afirmaram que quem tem dengue é mais propício a trazer novas características da Covid-19 dentro do corpo humano. Isso é verdade? Acontece mesmo? Quem tem dengue realmente está mais suscetível e vulnerável ao coronavírus? Não, a gente não tem essa confirmação, essa clara associação, não. O que nos coloca é um desafio, né, na vigência de uma pandemia de uma infecção aguda, febril, um diagnóstico diferencial de uma outra infecção aguda febril, que é a dengue, que muitas vezes pode se confundir. E como diferenciar, doutora, a dengue e a Covid-19, né? E quando procurar atendimento? Alguns momentos esse quadro pode ser bem distinto
uma vez que a gente tem no quadro de Covid sintomas respiratórios, tosse, coriza, dor de garganta, falta de ar, que são sintomas iniciais que não ocorrem na dengue, a não ser quando a gente tem uma dengue complicada, com um quadro de congestão pulmonar, e também quando a gente tem o exantema de dengue, que normalmente não é um achado de Covid, né? A não ser que a gente possa ter também algum exantema relacionado à reação à droga. Mas no início da doença, que pode ser só uma caracterização de febre, dor no corpo, dor de cabeça, fica muito difícil essa diferenciação. Até o próprio fato de ter outras pessoas na família com sintomas semelhantes também fica difícil, embora dengue não ocorra, não existe transmissão entre as pessoas, né? A transmissão é por picada de mosquito, muitas vezes membros da mesma família se expõem da mesma forma e podem adoecer no mesmo momento, enquanto que Covid também a gente tem a transmissão entre as pessoas. Então até essa caracterização de ter mais de um caso na família não ajuda a distinguir. Fica difícil nesse momento. Nós continuamos então o nosso papo com a doutora Lígia na volta do Band Entrevista. Continue com a gente até já. Estamos de volta com o Band Entrevista, que recebe nesta noite a médica infectologista da DASA, Lígia Pi. Doutora, no bloco anterior a gente falou com relação a investimento, né, na área da saúde, né? O Ministério da Saúde e prefeituras deveriam investir mais em ações de prevenção a dengue, zika e chikungunya. Mas também não falta uma certa responsabilidade, um compromisso da população de se evitar a água parada, já que todo ano a gente fala dessa questão da dengue e é a atitude individual da população que contribui para o aumento desses casos, doutora? Falta ainda a população abraçar essa causa? Sem dúvida, Otávio. Acho que é importante a gente lembrar que cada um pode fazer a sua parte, né? A gente vem aprendendo isso na prevenção de todas as doenças e com dengue, zika e chikungunya não é diferente. Então, o cuidado com água parada, com os recipientes com água parada perto de casa, no peridomicílio, é muito importante. Claro que a gente tem áreas públicas, claro que a gente tem praças, tem outras regiões que são do cuidado do Estado, mas a atitude individual de cada um assumir a sua responsabilidade é fundamental. Doutora, circularam pelas principais, melhor dizendo, agências de notícias do país que há possibilidade de uma vacina contra a dengue. Isso é real? Existe essa possibilidade? E se existe, de que forma que isso vai acontecer? A gente tem vacina disponível contra a dengue, uma vacina que é mais de uma dose, que enfim, não está incorporada no calendário nacional ainda e tem as suas limitações. A gente vinha com uma vacina em estudo nacional pelo Instituto Butantan, né? Esses trabalhos não estão concluídos ainda, seria bastante interessante a disponibilidade de uma vacina, sim. Doutora, e a preocupação nesse momento de pandemia com relação a casos de dengue, né, para que esses casos evoluam para uma situação um pouco mais grave, é justamente a ocupação de leitos de UTI, né? Por isso que nesse momento a gente precisa redobrar os cuidados, né? Seria gravíssimo, né? A gente já está com o sistema de saúde bastante sobrecarregado por conta da Covid, vem aí com um sistema de saúde bastante prejudicado no atendimento às doenças crônicas desde o início do ano passado, cirurgias eletivas, cirurgias oncológicas, tratamentos complexos que foram muitas vezes postergados por conta da pandemia de Covid. Agora, se somar uma pandemia que ainda vai sobrecarregar mais o sistema de saúde, seria realmente muito ruim para todo mundo. Inclusive, a dengue mostrando aí uma preocupação muito grande das incorporadoras e secretarias de saúde locais, nacionais e estaduais. A dengue também exige uma atenção depois quando o paciente confirma que está com a doença, né, doutora?
Sim, a gente tem tanto os casos leves, né, casos que podem ser monitorados e podem ser tratados com um atendimento domiciliar, mas a gente tem alguns pacientes que evoluem com complicação, a gente precisa orientar esses pacientes a reconhecer esses sinais de alerta, né, que são dores abdominais, vômito, hipotensão, sinais de sangramento, ter o acesso ao hospital para esses pacientes, a internação, também são pacientes que requerem atendimento em unidade de terapia intensiva, então é bastante complexo o atendimento num contexto de epidemia. Seria realmente muito complicado nesse momento se somar qualquer outro agravo, né, de nível pandêmico junto com o Covid. Doutora, no bloco anterior a gente falou desses picos, né, da dengue, do mosquito Aedes aegypti, né? Ora picos nas alturas, depois como esse ano a gente está vendo uma queda, mas o brasileiro tem esse costume de dar uma relaxada, né? A gente vê uma preocupação muito grande com a Covid-19, há essa tendência do brasileiro relaxar com relação às medidas de prevenção agora, já que as atenções estão todas voltadas para a Covid-19, esquecer dessa doença que também mata, que também pode agravar o estado de saúde também de quem foi infectado pelo mosquito Aedes aegypti, né, doutora? Sim, sem dúvida. É preciso retomar e lembrar também de chikungunya, que é uma doença que tem menos complicações na fase aguda, em termos de agravamento, de levar ao óbito, mas que tem um impacto em termos de cronicidade daquelas lesões das articulações, a dor articular crônica, as deformações articulares, que são também bastante complicadas. Então, é muito importante retomar, né, a atenção às medidas de prevenção. E aí entram tanto as atitudes individuais, como o investimento em termos de educação, campanhas educacionais, relembrar a importância das medidas de prevenção. Doutora, a região metropolitana do Vale do Paraíba tem uma geografia característica e também diferente de qualquer outra região do país. Temos um trecho elevado, o trecho de serra, a região do miolo do vale, que é uma região de Planalto, e também o litoral norte paulista. O mosquito Aedes aegypti, ele trabalha da mesma forma, ele contamina da mesma forma, seja no calor, seja no frio, seja em áreas de tendência litorânea e também na região serrana aqui do Vale do Paraíba, doutora? Hoje a gente tem uma situação bastante complicada de distribuição do Aedes. Ele basicamente está em todos os municípios do Brasil, né? A gente tem, claro, que cidades com alta infestação do Aedes aegypti, cidades com menos infestação, mas não tem uma correlação exatamente com a altitude dessas cidades, ou de serem litorâneas ou não, né? A gente tem uma infestação generalizada do país com Aedes. Então, esses controles são bastante importantes. A gente já perdeu muito na luta contra a infestação do Aedes no Brasil. Doutora, a gente fala muito com relação aos casos de dengue, né? A gente já viveu epidemias de dengue e muitas vezes a gente se esquece, né, da chikungunya e do zika vírus, que são duas doenças também transmitidas pelo Aedes aegypti, duas doenças também perigosas, né, doutor? Precisamos ter atenção também a essas duas doenças, né? Sim, bastante atenção. É a mesma forma de transmissão, a gente sempre teve números menores dessas doenças em relação à dengue, que já nos acomete há décadas, né? Pensando que zika, chikungunya aí são situações mais recentes, dos últimos 5, 6 anos. Porém, lembrar o que você falou, Otávio, da associação com as complicações dessas duas doenças, né? Então, como eu já comentei, chikungunya, associação com a poliartralgia, as artropatias, as doenças crônicas, e zika, que infelizmente, né, a gente foi o país que notificou ao mundo a associação desse vírus com a microencefalia e que realmente é uma situação muito triste, que levaram muitas crianças a um comprometimento neurológico bastante importante e irreversível. E a gente vai continuar acompanhando esses casos aqui no país, principalmente na região do Vale do Paraíba. Quero agradecer a doutora Lígia, infectologista e médica da DASA. Obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Boa noite para a senhora. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, doutora.
O Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você nos sábados, agora às 7 horas da noite. Lembrando, ainda tem reprise na madrugada de segunda, após o programa Show Business. Uma ótima noite para você e até uma próxima.